E aí, pessoal, tudo jóia? Gustavo Oliveira por aqui novamente. Depois de um tempão aí offline do nosso canal, do nosso podcast, estamos voltando. Hoje a gente tá com dois caras aqui, dois amigos, posso dizer assim, né? Que a gente troca muita ideia. Os caras são fera no audiovisual. Léo e Lucas. Eu já ia confundir, inverter. Dupla sertaneja. Eu ia falar isso daí, né? Dá quase uma dupla sertaneja, Lucas e Léo. Né? Então hoje a gente tá aqui para conversar com eles sobre audiovisual, sobre a vida deles, sobre o meio empreendedorístico, se é que existe essa palavra, não sei. A gente vai trocar uma ideia, como que eles têm desenvolvido nesse meio do audiovisual. Hoje eu tô em Porto Velho, esse aqui não é o estúdio oficial do Abordo Cast. Foi uma correria pra gente desenrolar tudo aqui, mas enfim, deu certo. Vim de Porto Velho para Porto Velho a passeio, mas hoje deu certo a gente marcar esse encontro aqui, a gente trocar essa ideia e vai ser muito legal. Antes de chamar a palavra para eles, já quero pedir para você se inscrever no canal, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, compartilha lá o arroba do Instagram do AbordoCast, @AbordoCast, só isso, simples. Se inscreva lá, curta, deixe seu comentário. A gente tem movimentado lá com muitos conteúdos de empreendedorismo aí pra galera. E a gente quer fazer esse projeto crescer ainda mais. A gente tá no interior, em Jaru, pra quem não sabe. E a gente quer expandir pra Porto Velho também. Conhecer os caras daqui, desse meio do empreendedorismo. E é isso. Quero deixar a palavra com eles pra se apresentar aí. Show de bola. Primeiramente, queria agradecer, né, por essa oportunidade que você está dando pra gente. Gustavo aí, nosso amigo já de longa data. A gente te tem, né, como inspiração, cara. Então, desde, sei lá, 7 anos para trás, a gente te leva como inspiração. Então, já seguia o seu trabalho, acompanhava. Teve a oportunidade ali já de ter um contato, uma pré-iniciação no audiovisual e pra gente é uma realização, né? Hoje tá aqui com você. A gente chegou a conversar, né? Debater algumas ideias, datas, enfim. Acabou que tudo cooperou para dar certo para que hoje estivéssemos aqui. Então, da hora, cara. Assim, o Lucas tocou numa parte muito interessante, porque a primeira vez, eu filmava até no celular, a primeira vez que eu vi o Gustavo foi lá no Princípios. Tu lembra desse? Lembra? Eu tenho aquela camisa até hoje, aquela amarelinha. Aí tu subiu o drone, eu falei, caraca, mano, que da hora. E aí depois eu vi o resultado do material, eu falei, caraca, mano, esse cara é fera demais. Eu não te conhecia, mas depois que eu te conheci, eu falei, mano, esse cara é muito gente boa. Nossa, velho. Eu lembro, cara, pra ser bem sério, eu comecei, acho que no audiovisual, daquela época pra frente. Na verdade, assim, sempre gostei, né? Era só na igreja naquela época lá? Eu fazia mais pra igreja, não encarava muito ainda fazer voltado pra galera, pra empresa mesmo, né? Não tinha muita essa confiança, né? Mas comecei trabalhando na agência aqui, até com o Jefferson. Se estiver assistindo a gente aí, abraço, Jefferson. Foi, assim, quando eu ingressei de vez no audiovisual, foi com o Jefferson, da Agência Arte aqui de Porto Velho. Então, de lá pra cá, eu comecei a trabalhar e já gostava, já queria mexer, só que na época eu não tinha condição financeira, comprar equipamento e outro, mas a partir daquilo lá foi desenrolando. E aí comecei com a igreja, tudo começou dentro da igreja ali. Legal essa época da igreja, né, cara? Porque nessa época que você chegou foi justamente a época do Princípios. Eu lembro que nessa época era do Ministério do Som, né? Nessa época tinha o Ministério do Som e tal. E desde aquela época eu já tinha uma certa afinidade com a edição. Por quê? Como foi o meu ingresso assim no audiovisual? Foi justamente nessa época da igreja que passavam os avisos lá no telão da igreja. Mas você chegou a fazer parte da equipe da... Inclusive, por muito tempo foi eu quem fiz os avisos da igreja. Então foi nessa época que eu começava. No começo ali a gente só fazia meio que um Ctrl-C, Ctrl-V da outra igreja, né? Copiava algumas coisas e incluía um negocinho ali por cima. Mas com os poucos, conforme o conhecimento, naquela época a gente editava o quê? Sony Vegas, cara. Comecei no Sony Vegas. Então, fui aprendendo uma coisinha aqui, outra ali, incrementando, e foi bem nessa época, né? Quando eu te conheci, quando eu tava iniciando de fato na edição. Por um certo tempo levei como hobby, né? Depois de um tempo parei total, não mexi com nada, e anos depois só realmente de fato vim começar a viver. Não, legal. E se eu te falar, cara, eu não comentei, mas se eu te falar que eu te confundia, sabe com quem lá na igreja, naquela época? Com Raiká. Com Raiká. Eu me confundia com ele, não sei se era por causa ele tinha uma barba, não sei se ele tinha uma, não lembro, eu não tenho muito contato com ele depois daquela época lá, não sei porque vem na minha mente isso aí. Valeu, Raiká. Valeu, mano. Mas aí pra dar introdução no início assim da história de vocês começaram na mídia, você chegou a trabalhar na mídia lá da igreja lá ou não? Você era mais da... Cara, eu cheguei a trabalhar na parte da minha célula. Eu tinha uma célula em casa e aí pra mim poder chamar o pessoal, na época era o Facebook ainda. Eu fazia o vídeo no celular. Eu tinha um iPhone 6
E aí eu gostava de editar por ali. Já tinha pegado uma câmera já há muito tempo, na época da Tribução, até um abraço pro Vilmar aí. Mas aí eu comecei a editar e o pessoal gostava, e a galera começava a compartilhar. E eu comecei por ali, pela cela mesmo. E teve uma vez que eu fui pro Vale das Cachoeiras com um grupo de amigos. E de lá eu gravei bastante material. Aí eu peguei um aplicativo lá, ajuntei todo o material, consegui colocar na batida da música e ficou bom. Aí a galera, caralho, ficou muito doido. Ficou massa. Essa parte foi legal, né? Inclusive, lembra uma vez que tu fez tipo uma chamada pra célula, assim, que eu achei top a musiquinha, uma batida, um negócio emocional que tu fez e tu me viu. Cara, aquilo pra mim eu falei, pô, esse bicho aí tem potencial pra editar. Fez um negócio no celular e fez bem feito. Eu lembrei aquele da Champions League. Da Champions League que eu fiz na igreja. E tinha muito esse negócio, né, de temático, assim, né, na época de igreja, né? Vídeo com temática. Que eu achei. Depois que eu fui saber que era ele que tinha feito. Que a galera, pô, da igreja levantou. Tipo assim, começou a mostrar assim, célula 1, aí aquela música da Champions League. Eu peguei o vídeo da Champions League, assim, só pra dar um embasamento. Eu peguei o vídeo da Champions League na abertura oficial com a musiquinha e tal. E na parte que deveria aparecer os times, né? O Jonathan, até não sei se lembra do Jonathan naquela época, mas ele criou tipo umas logozinhas pra cada célula. Cada célula tinha o seu time, né? Ele criou uma logo. E aí eu coloquei a animação daquelas logos aparecendo, né? A galera ficava louca na hora que aparecia aquilo no aviso da igreja. Eu acho que eu lembro. Tu lembra desse vídeo? Lembro. Cara, muito da hora, velho. Então foi basicamente dessa forma. Logo após isso a gente teve um contato, né, com a questão do YouTube. Naquela época, sei lá, meados de 2014, por aí, né? Tava muito forte essa pegada de YouTube, pegadinha e tudo mais. E o Léo me apareceu com uma proposta, né, pra gente integrar na época o 4 Invictus. Quero até mandar um abraço aí pros meus amigos. Mas era um canal de pegadinha, de alguma coisa dessa pegada? Era um canal de pegadinha, cara. E aí, na época, o Léo veio com essa proposta e a gente caiu de cabeça, né? Começou, tu quer contar um pouco chegaram a fazer história do material? Cara, foi assim, né? A gente acompanhava muito conteúdo assim de pegadinha, conteúdo assim de lifestyle também no YouTube. O YouTube tava muito em alta, cara. Tinha o Cossielo, tinha outra galera também aí que bombava e a gente pensava assim, cara, se a gente pegar esse time aí que a galera tá e fazer uma pegada nossa mesmo. E o nome também era da hora, 4 Invictus, né? E quem veio com o nome foi até o Iago, né? O Iago. O grande Iago aí, um abraço. E aí a gente pegou e reuniu o grupo, conversamos, a gente até investiu num notebook bom para poder começar a editar e a gente ia gravar tudo no iPhone 6 na época, né, que era um lançamento. Dava para poder pegar ali uma qualidade boa e eu cheguei e falei, cara, eu conheço um cara que é muito bom ali também para estar com a gente, que é o Lucas. A gente foi até lá na época, tava lá no Infro, a gente foi lá no Infro lá e chamou ele e falou assim, cara, vem com a gente. Mas foi daí então que começou o projeto da empresa? Não. Ou não, isso veio bem mais depois? O nosso contato com audiovisual, nós dois mesmo na prática, de Isso. gravação, produção, edição juntos. Ainda tem o Segue Ele aqui, ainda dá pra contar com a gente aí. Eu não lembro, não sei se chegaram a falar no início aqui sobre a empresa de vocês. Pra quem não sabe, eles são proprietários da Overfly. É Overfly, tem mais alguma coisa? Não apresentou, né, cara? É Overfly, tem algum... Overfly Assessoria. Assessoria, mas trabalha com audiovisual aqui em Porto Velho. E uma coisa que eu ia falar com vocês, que eu ia falar, não, vou deixar perguntar isso depois, no podcast. Que antes da gente começar a gravar aqui, a gente tá conversando há horas, montando aqui tudo, a estrutura. Eu falei, rapaz, quando a gente for gravar, acho que não vai ter mais assunto, né? Primeira coisa que eu ia perguntar, sobre a logomarca de vocês. De onde que surgiu a ideia desse projeto, essa logo? Cara, então, o nome... Isso o pessoal até acha que é um pouco clichê e mentiroso, mas não. Eu tava dormindo. Isso é verdade. E aí do nada, um sonho Overfly. Como assim Overfly? Aí eu peguei já, cara, o nome da empresa vai ser Overfly. Aí eu peguei até compartilhei com o Lucas essa situação. Pesquisou o significado. E sobre o balãozinho? Então, o significado é um balão mesmo? Da Overfly é sobrevoando. Então veio a ideia de a gente fazer um balão e uma lâmpada. O Lucas só um adendo, essa logo aí não é a primeira logo da Overfly, tá? No começo era uma logo bem comum. A gente não quer nem mostrar. Se eu mostrar a minha primeira também. Bem arcaica. E aí quando eu vi, a gente começou a martelar. Isso foi uma tarde na casa do Léo. A gente na época lá, tu lembra? No teu notebook, num Lenovozinho que tinha lá. Aí eu, cara, vamos aqui martelar aqui pra gente fazer uma logo bonita. Aí começamos, aí pesquisamos se sobrevoando, né? A gente foi logo num balão. E aí eu falei, bicho, mas se a gente pôr só um balão, vai ficar muito genérico.
E aí a antiga logo da Overfly, ela aparecia com uma lâmpada. Eu falei, então se a gente pegar a parte de baixo de um bocal de uma lâmpada e a parte de cima do balão e juntar, pronto, Overfly. Aí ficou essa logo que é hoje. Dessa mesma forma. Eu achei que vocês iam falar outra coisa, porque eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas quando eu olho pra ela, sabe o que eu lembro? O Corel Draw abrindo. Bem parecido. Eu falei, será que teve alguma inspiração? Se tinha alguma coisa a ver? Porque eu achei que vocês iam falar alguma coisa sobre isso. Então acho que só eu que penso isso, será? A questão até da cor foi bem pensada também. O azul, né? O azul lembra bastante o céu. Sim, legal. E a questão do balão sobrevoar e a lâmpada iluminando o seu negócio. Que você olha, ó, tá aparecendo aqui legal, agora, sim, realmente Isso, parece, sim, né? Você parece. olhando, parece a logozinha lá do balão do Corel. Mas não teve nenhuma influência. Realmente só a questão do balão Exatamente. com significado, né? Que significa sobrevoando. Eu acho que é legal até se apresentar nessa parte da empresa. Não é bom, se apresente aí pra galera saber Eu quem sou realmente são vocês. Um dos sócios, né? Proprietário da empresa junto com o Lucas e o Janderson, que tá com a gente aqui também. A gente tem dois convidados aqui, sentados aqui atrás. E graças a Deus a empresa, a gente vai contar a história decorrer com o tempo, né? Então a gente é uma empresa focada no audiovisual e no marketing também. A gente oferece um serviço completão hoje para o cliente, né? Enfim, a gente vai falando durante... Basicamente, assim, de resumo para você que está nos acompanhando. Se você precisa de uma empresa que produza conteúdos digitais, a Overfly é a empresa certa para você. Exatamente. Não, legal. A gente é especialista em acelerar suas vendas do seu produto. Hein? Não, legal. É isso aí, o mexão tá feito já. Os caras são bravos, Aí, cara. se você quiser, 69, né? Mexendo. Mas pode falar, ué. Pode falar. Não, é só pesquisar a gente lá, Overfly Assessoria, você vai ver um balãozinho azul. E entre em contato com a gente, você vai estar falando diretamente com a nossa secretária e depois comigo, hein? Não, legal. E como que foi lá o começo já, a partir do momento ali da igreja pro contato do início, o início da empresa? Certo. Como foi? Você já vinha com amizade, né, desde a igreja? Como que foi esse primeiro contato? Através do canal vocês decidiram montar a empresa de Não, de é audiovisual? uma Como longa, que foi? é uma longa história. Depois dessa então tem época, história, então. a gente surfou nessa época de YouTube, o projeto do 4 Invictus acabou não dando certo, logo em seguida Felipe foi pra fora, né, mas já fazer faculdade. Mas tem esse canal ainda? Tem. Vou dar uma pesquisada. Não, foi excluído. Ele não excluiu, culpa dele, hein? Na verdade, nessa época, aí acabou não dando certo, aí a gente conheceu, na verdade a gente já conhecia, né, o Joalisson, amigo nosso, um abraço pro Joalisson também, e na época o Joalisson, ele mexia com o mundo do fisiculturismo, né, bodybuilder e tal, ele veio com uma ideia de um canal focado no mundo do fisiculturismo. E como a gente já produzia, ele nos procurou oferecendo meio que uma sociedade, né? A partir do momento que ele começa, se tiver ganhos, a gente ingressaria com ele nisso. E a gente começou a produzir alguns materiais, só que nesse meio período aí eu acabei dando uma louca aí, passei na faculdade fora, né? Bem na época tava nessa transição de ensino médio para faculdade, passei na faculdade federal e resolvi ir embora. E aí o Léo ficou, né? Você ainda chegou a produzir alguns materiais com ele, né? A gente, na realidade, eu fazia a captação do material e fazia a edição. Isso. Né? De vez em quando eu editava pelo celular mesmo também. Né? Então, tipo, a ideia do Joalisson era boa, cara, porque não tinha isso na época. Hoje em dia, você vai entrar no YouTube, tem a Integral Med, tem o Renato Cariani, tem uma galera aí que, pô, tá bombando, assim, com esse canal de bodybuilding, né? Esse lifestyle. Obrigado. E na época, se a gente tivesse dando constância nesses materiais, eu digo que... Cara, os negócios que a gente meio que se arrepende depois, né? Eu mesmo tenho alguns projetos que eu comecei lá mesmo na época da igreja, de 2014, 2015, logo depois que eu fui pro interior. E tinha algumas coisas que eu começava a fazer naquela época e que eu não dei seguimento e que hoje eu falo, caramba, por que eu não continuei fazendo? Não fiz, né? A parada de videoclipe. Eu mesmo não tinha na época lá a condição de ter um equipamento. Uhum. Eu comecei a ter meus equipamentos a partir do finalzinho de 2014 para 2015. E era um negócio que eu sempre queria fazer, produção de videoclipe, só que eu ficava muito naquela, com receio, com medo de fazer, com equipamento muito simples, igual na época que eu tirava foto para site. Os caras iam com as câmeras profissional lá, fazer as fotos de evento, eu ia com a câmerazinha digital, e para pior ainda, rosa. Aí como você no evento com a câmerazinha digital rosa pra tirar a foto, cadê a credibilidade, né? Então eu tinha muito isso, medo de fazer, e
Eu cheguei a arriscar até uma coisinha ou outra, mas é um negócio que eu não dei segmento naquela época. Se tivesse dado, talvez poderia estar num outro patamar hoje, né? Sim, Né? sim. São épocas, assim, coisas que passam, né? Nessa época mesmo do YouTube, acabou por forças maiores, eu tava muito focado na época na faculdade, o Léo acabou focando em outros projetos também. Enfim, eu sei que por uma época a gente meio que esqueceu o audiovisual. Passou de lado, fui estudar, continuei estudando lá. E nesse meu período, o Léo, na época, ele vai começar a contar essa história melhor, que ele cortava o cabelo, né? O Léo, ele é uma pessoa muito metrosexual, né? Então ele Toda sempre semana eu gostou cortava de... o cabelo. Ó, Tá, achei que você era barbeiro. Não, se prestar atenção aqui, ó, a barba tá bem Olha, feitinha do homem, queria agradecer entendeu? o Henrique Barbeiro aí, que é o nosso barbeiro oficial. É isso aí, um abraço pro Henrique. Se você Então, quiser Top, cortar o velho. cabelo, é com ele aqui em Porto Velho Rondônia. hein? Top. então, nessa época, o Léo, ele sempre gostou muito de cuidar da aparência, né? Ia na barbearia com constância e nessa época você conheceu, né? Uma Isso. pessoa que introduziu o serviço que a Overfly viria fazer Exatamente. tempos depois, Legal. mas na época ainda não existia Overfly. Você quer contar essa parte, Não, Léo? sim, show. Cara, tipo assim, antes de tudo, o pessoal sempre falava pra mim, quando eu gravava e editava pelo celular, ou editava no notebook também, o pessoal falava assim, mano, isso aí é pra ti, cara. Você tem que trabalhar com isso, tem que bacana. trabalhar com isso. E eu nunca entendi esse propósito, pô. Eu sempre falava assim, não, pô, isso aí não vai dar dinheiro, eu vou estudar pra concurso. Assim, já pegando a parte do barbeiro, eu comecei a cortar o cabelo com o Simon, né? O grande Simon aí, o King Barbie. E aí eu peguei e falei, Simon, cara, tua rede social tá horrível. Conversei com ele assim, falei, cara, posta mais, pô, e ainda mais que a internet tá crescendo cada vez mais. E aí ele falou assim, mano, tu tem as manhas de cuidar da minha rede social? Eu falei, tenho, pô. A gente começou a gravar material e aí eu comecei a fazer as postagens, aí comecei a fazer um negócio legal e começou a bombar. E aí me veio na minha cabeça assim, caraca, velho. Isso aqui, querendo ou não, é um serviço de assessoria que eu tô fazendo com ele. Mesmo que seja o arroz com feijão ali, o básico, Sim. mas tá funcionando. Sim, Pô. você tá ajudando o cara, né? Tá ajudando Então, é o uma cara. assessoria. E aí ele tava começando a vir cliente, ele sempre falava, mano, o pessoal tá elogiando muito, tá gostando. Então, a gente tentava mostrar pro cliente dele que a pessoa ali é o homem ideal, né? O homem que cuida da aparência, a moda temporal. Eu sempre incluí isso na rede social dele. Legal. E aí veio a ideia, tipo assim, cara, eu vou trabalhar com isso. Ele sempre falava, mano, faz isso, pô, que tu vai crescer muito, tu vai bombar, tu vai... E aí eu ficava meio que assim, pé atrás, não, pô, eu tenho que estudar pra concurso e tal. E eu tinha muito essa ideia na cabeça pela fato de andar com amigos que estudavam pra concurso também na época, né? E aí teve uma hora que eu peguei e botei, cara, eu vou botar pra cima. E aí foi que eu conversei com o Lucas, mais pra frente. Tinha um outro sócio também que fazia parte, que hoje não faz Sim. mais parte, mas é um cara que tá com a gente sempre aí, sempre que posta, ele sempre tá elogiando, Sim. tá gostando do trabalho. Exatamente. E aí eu peguei e conversei com o Lucas e a gente botou pra cima da questão Na verdade, foi muito louco essa história do começo com a minha entrada, porque eu tava na metade da faculdade praticamente, 50% da faculdade concluída, e assim, né, fui embora de casa, tinha uma certa pressão por parte da família, não especificamente da minha mãe é uma pessoa que sempre me apoiou, mas sempre tem aquela pressão da família, pô, se for estudar, vai terminar sua faculdade, vai fazer seu estudo aí, bonitinho, direitinho. E eu tava numa fase muito saturada da vida, na época que eu e o Léo, a gente perdeu o contato uma época, né, por questão de não estar na convivência, né, ele tava aqui em Porto Velho, eu tava no Mato Grosso do Sul, do outro lado do Brasil, então acabou que na época que ele surgiu com a ideia da assessoria, na verdade começou com os vídeos, ele começou a fazer uns videozinhos legais, eu sempre tocava ideia, pô cara, que vídeo massa esse daí, gostei pra caramba e tal, e nisso ele pegou e falou, cara, eu tô com a ideia assim, assim, assado, vou começar a trabalhar assim, assim, assim. E na hora, assim, parece que veio uma lâmpadazinha na minha cabeça. Cara, eu não vejo isso lá na região, não vejo isso em Porto Velho. Então acho que tem muito mercado pra isso. E de imediato eu já comprei a ideia. Vim pra cá na época de férias, foi só o tempo de eu falar assim, mãe, eu acho que é isso que eu quero. Tô voltando lá pra cidade, pra Dourados, eu morava na época em Dourados, vou só vender minhas coisas lá, o que eu tenho lá, e vou voltar pra cá pra Porto Velho. E vai ser isso. E de prontidão minha mãe me apoiou, me acolheu. Fui pra lá realmente, só vendi tudo que eu tinha. Vim pra cá na cara e na coragem e falei, cara, é isso. Temos uma ideia, não temos verba, né? No começo a gente não tinha dinheiro, não tinha equipamento, não tinha nada.
Mas a gente tinha uma coisa muito importante, assim, né? Que é fundamental. A gente tinha muita vontade, muita ânsia de crescer e de aprender. Então, isso aí foi, eu acredito, assim, que foi o nosso combustível essencial. Tem que ter, né, velho? Pro nosso início. Exatamente. Todo projeto você tem que ter aquela chama, aquele negócio no peito lá que bate mais forte, né? Exatamente. Quando eu conversei com o Lucas, ele falou assim, cara, vou vender a moto. Caraca, velho. Não, pera aí, pô, vender a moto. Nossa. Ele era um cara que sempre tava postando a foto da moto dele ali, tipo, fazia a trip dele. E você abrir mão de algo que você ali gosta e tal, pra poder investir no investir, eu projeto. falei, esse é o cara, pô. No começo, a Overfly, ó, pra quem não sabe, o Léo, eu quero que tu conte essa parte, porque foi tu quem foi comprar lá. No começo, pra quem não sabe, a Overfly, a gente só tinha um iPhone 7, que era o iPhone do Léo, que era a nossa câmera de captação, e a gente não tinha nem o tripé, né? Aí foi no dia que tu foi fazer o que, Léo? Conta aí. Então, eu tinha um iPhone 7, cara, que, pelo amor de Deus, memória... A gente tava até conversando agora, dava a memória cheia direto, cara. Eu tinha que apagar a conversa do WhatsApp. E aí, o que faltava pra gente, pô, pra poder dar estabilidade ali, a gente até fazia o tripé como um gimbal também, tu lembra? A gente comprou um tripé lá na Praça do Baú. Quem é de Porto Velho Rondônia vai saber onde que é. Era um tripé de R$80 ou era 60, cara, não lembro muito bem. Um tripé cinza. Não aguentava muito, mas foi o primeiro tripé. Até hoje a gente tem guardado ele. Relíquia, hein? Pra quem não sabe, então, Overfly, ó, pra você aí, empreendedor, pessoa que aspira a empreender e fala, cara, eu não tenho dinheiro pra começar. Pô, a gente começou uma empresa com um celular, que era o celular do Léo, e um equipamento de menos de R$100. É o que a gente fala, né, cara? Não é o equipamento que faz o profissional, Exatamente. né? É a sua visão. Exatamente. E a gente gravava uns materiais assim que o pessoal já olhava, caramba, bicho. Um celular mesmo. Exatamente. E a gente acabava quebrando muita coisa assim, entendeu? E não vou mentir, a gente sofreu um pouco a questão do julgamento, pelo fato de a gente não ter um equipamento de primeira. Sim, isso é normal. Faz parte, né, do processo. E eu lembro de uma vez que a gente foi filmar com uma cliente, né? E aí eu cheguei lá com um tripé e eu falei, a gente vai filmar no celular. Ela, um celular? E eu falei, não, pode confiar que o material vai sair de primeira. Mas assim, já deu aquela desanimada, aquela mas eu falei assim, baqueada, não, cara, quer saber, eu vou botar pra cima. A gente pegou e filmou. É. E aí a cliente, quando viu o resultado, ela gostou pra caramba. Mas assim, querendo ou não, você sofre um pouquinho, mas faz parte, pô. Você tá se moldando ali. Faz parte do processo. No início, né, todo mundo que entra no audiovisual tem aquele negócio, né? Ah, não, começar, mas eu tenho que faz umas gambiarras na câmera, e tudo ali pra dar volume, parecer que é um trem mais profissional, né? E no final, quando você já tá acostumado, você já vive daquilo, que você investe naquilo, já é ao contrário. Quanto menor o equipamento, menor a estrutura, melhor. Né? Você quer reduzir. Isso é verdade. Exatamente. E aí lá vem o Lucas. Eu falei a parte que ele vendeu a moto, mas não expliquei o motivo, né? Então foi justamente nessa época, quando pra quem não sabe, essa moto ela era um xodó, particularmente pra mim, porque eu trabalhei pra pagar cada centavo dessa moto, né? Eu trabalhei 1 ano e meio pra conseguir comprar essa moto. Então, consegui comprar a moto, comprei a moto à vista ali, bonitinha, a moto bonitinha. Andava com essa moto pra cima e pra baixo e era o único bem assim que eu tinha conquistado assim com o meu esforço. Algo assim que tem um custo elevado. O que eu falei na época pro Léo? Eu falei, cara, vou vender essa moto. O que a gente precisa? A gente precisa de uma câmera. O cliente hoje ele não dá credibilidade pra gente. Por quê? Porque a gente não tem uma câmera. E foi isso que eu fiz na época. Vendi, me desfiz do único bem que eu tinha, porque eu tinha um entendimento que a gente precisava investir na empresa. Então nessa época fiz o investimento, vendi a moto e nessa época a gente comprou uma câmera. A gente começou profissionalmente assim com uma câmera com uma Canon T5i. Uma Canon T5i. Eu acho que eu lembro de começar a ver alguns materiais que vocês começaram a fazer. Eu acho que eu cheguei a pegar, acho que o finalzinho da parte vocês começaram a fazer um materialzinho com o celular para depois a transição para T5i. Que eu lembro que a gente trocava algumas ideias. Mas a gente deu umas cabaçadas assim, né, Lucas? Não, pra começar assim, contando a história nua e crua.
No dia que eu comprei a câmera mesmo lá, que eu fui pegar a câmera, eu não sabia nem ligar a câmera. Literalmente eu não sabia nem pra onde é que ia. Aí cheguei em casa, fui estudar, fui ver lá o vídeo, o menu lá da câmera e tal. Aí, aos poucos, no começo a gente ainda dava umas cabaçadas, né? Teve uma gravação que a gente foi fazer lá, foi a gravação do Henrique. Eu cabacei Que o Léo, a câmera ela ficava pré-configurada lá pra você gravar em Full HD, né? E não sei o que o Léo mexeu na câmera nesse dia, que a gente gravou o vídeo em 640, ou seja, foi na qualidade abaixo Bem do. quadradinho assim. Enfim, ficou no famoso Quando foi editar, 4x3. pô, o que tu fez? Pra quem não entende o 4x3, é as TVs antigas. Antes de existir essa TV nova, a LCD, aquela TV de tubo, ficou naquele formato do vídeo. Tá ligado. Nossa, velho, que tenso. A câmera aqui, ela chegou a desligar, mano? Mas o que? Bateria ou não? Ou cortou mesmo de vez? Eu acho Não, que então de boa. A gente continua aqui com a... Não, fechou. A minha câmera principal então vai ser essa do meio aqui. Mas daí, então, essa parte aí foi o início. Teve a parte que vocês contou dos primeiros projetos ali, do preconceito do pessoal. Sim, Hoje vocês são mais nichados em um tipo de trabalho no audiovisual ou é bem amplo? bem Vocês amplo. atendem desde um material institucional, político, comercial... como que é um pouquinho Hoje, assim, a área de nossa vocês? pegada, ela é bem forte no comercial mesmo, né? Material para estabelecimentos comerciais. Mas a gente faz de tudo um pouco. Uma pegada também que a gente gosta muito é eventos. Hoje, então, a gente produz muito material para eventos e também, eventualmente, institucional, né? A gente tem criado um portfólio, assim, bem bacana, né? Nessa questão do institucional, na questão do roteiro, do storytelling. Nessa parada de evento, eu acompanho que vocês estão fazendo uns materiais voltados para DJ, né, para algumas festas Sim. mesmo, né? Provavelmente vocês conhecem o pessoal da Sandy do Rio. Os caras são monstros, cara, no audiovisual, assim, pra show, cara. Demais. A dinâmica é boa, né, cara? E eles são nichados exatamente em evento, né? Nessa eventos. parada, né? E aqui em Porto Velho tem uma empresa ou outra que faz algum tipo de trabalho assim, né? Mas ainda algo de renome mesmo assim, você não... Eu não sei se é porque é muito amplo, uma galera é mais focada aqui para atender política, outra é mais focada aqui institucional para empresas maiores, faculdades, aí tem outros que atendem mais o comércio de varejo, né? Mas não tem uma empresa assim, específica no eventos, nicho, né? Eu acho que é muita questão de insegurança, né? De querer encarar, né? Assim, algo mais nichado, né? Por isso que eu acho que é mais aberto. Acho que também é algo que pode explicar, pelo menos falando isso aqui na região de Porto Velho especificamente. Primeiro que eventos assim de grande porte, produzir um material, por exemplo, o nível que a Sandy produz, acho que a gente não tem essa estrutura hoje aqui, ainda não tem essa estrutura do evento em si. E uma segunda dificuldade que a gente tem é preço. Infelizmente, acho que hoje em Porto Velho as pessoas não querem pagar realmente o que o serviço vale. E aí é uma complicação, né? Porque se for pra gente trabalhar de graça, a gente não consegue nem pagar o custo do nosso equipamento. Esse é um detalhe, né? Eu tô do interior, né? Em Jaru. Lá a gente também tem muito essa questão de conseguir gerar valor no serviço para o cliente querer realmente pagar o valor que você cobra ali, que vale o teu serviço, né? Para cá você também tem muita essa dificuldade? Assim, ou o tipo de cliente que vocês atendem hoje, quem procura vocês já sabe, não, o preço dele é mais elevado. Querendo ou não, acaba sendo um pouco equilibrado ali, né? Antes da pandemia, tinha muito essa questão de a galera ainda não sentir assim que esse serviço é um serviço que vai dar resultado para... Sim, hoje tem muito isso, né? A pessoa acha que não é essencial, né? Que não precisa, né? E aí, quando chegou, é até interessante, a pandemia foi uma época que a gente cresceu muito, né? Foi aí que o pessoal começou a procurar mais a questão do digital, trabalhar mais a questão dos materiais de vídeo. Então foi uma época que o pessoal começou a entender que realmente esse tipo de serviço é um serviço que funciona no negócio dela, né? Dependendo da pessoa é profissional, empresário. Então, assim, a questão do valor, querendo ou não, ainda é universal. Muita gente ainda dá aquela chorada, né? Mas muita gente também valoriza bastante. Pô, o valor é tanto, o serviço é legal, beleza, eu vou pagar isso. Hoje vocês estão... Tem quanto tempo já que vocês estão com a empresa? Cerca de 2 anos, mais ou menos. 2 anos. Cara, eu admiro vocês de verdade. Uma parada que eu vou falar aqui. Porque, ó, eu saí aqui de Porto Velho pro interior, acho que no final de 2015 para 2016.
E eu lembro que eu já fazia pouquinha coisa, assim, focado mesmo pro lado empresarial. Fazia um trabalhozinho ou outro. Eu queria muito ir pro interior, justamente porque aqui já tinha bastante assim, tinha uma galera já fazendo. Não era tão grande igual hoje, né? Mas já tinha uma galera se destacando aqui. Thiago Oliveira, com filme de casamento. Pessoal da TOF aí, né? Cara? Tinha o pessoal da Atos da mídia, não sei se tem aqui, se estão aqui. Os caras são fera, velho, no audiovisual. O trabalho dos caras é impecável. E eu queria ir para um lugar onde eu conseguia me destacar iniciando no projeto, porque os caras já tinham estrutura aqui, eu vi os equipamentos que os caras trabalhavam, os clientes que os caras atendiam, o nível do trabalho, eu falei, cara, eu vou ter um pouco mais de dificuldade para me destacar aqui, para conseguir espaço, não tinha contato com ninguém, decidi ir pro interior justamente para isso. Lá na minha cidade eu sabia que não tinha ninguém mexendo, com um trabalho diferenciado, e eu voltei justamente para focar na produção para a empresa, né, institucional. Só que eu tinha muito essa dificuldade. É uma limitação, né, que a gente tem. A gente começa a trabalhar, a gente fica com aquele receio. Eu cobro mais caro? Não cobro? Não, vou começar baratinho aqui para mostrar trabalho. E a gente tem muito isso, né, de querer mostrar o trabalho, pra galera ver a qualidade, para depois você sentir mais confiança de aumentar o seu preço, né. Então, gerar valor primeiro, depois aumentar o preço. E eu comecei a focar muito com casamento. E aí me destaquei um pouco no casamento, consegui comprar equipamento. Mas hoje, assim, eu não tenho um equipamento top de linha. Tenho uma lente, uma câmera, uma coisinha ou outra, que assim, eu consegui extrair o máximo e fazer um trabalho bacana. Sim. E do tempo que eu tô, de 2015 para 2016 até hoje, 2022, já consegui conquistar algumas coisas, mas em relação assim, à estrutura, equipamento, equipe mesmo, os trampos, os clientes atendendo, se não tem uma gama tão grande. O serviço que eu faço mais no interior é mais aleatório. Mas o que vocês já têm alcançado, cara, aqui eu pago pau mesmo, assim, pro nível que vocês estão, assim, os clientes, estrutura que vocês têm. Estão com a equipe aí de quantas pessoas hoje? Hoje, cerca de 10 pessoas. Caraca, 10 pessoas. 10 pessoas hoje, envolvidas, assim, diretamente no serviço hoje da Overfly como um todo. São 10 pessoas envolvidas. E hoje vocês pegam a mão na massa ali pra editar também, pra produzir material? Cara, ou são mais administrativo, ou faz de tudo? Todo mundo faz hoje, assim, a gente, depois que o Janderson, né, hoje, pra quem não sabe, ele é o nosso CEO, né, toda empresa, ela tem que ter uma pessoa pra gerenciar a empresa. Sim, pra direcionar então, o exatamente. Então, o Janderson, quando ele entrou, ele foi um divisor de águas, assim, na Overfly. Estruturou tudo, falou, você vai fazer isso e aquilo. Então, hoje, a gente já consegue ter uma estrutura de organização. Eventualmente, assim, a gente bota a mão na massa, assim, às vezes o Léo edita algum materialzinho ou outro, às vezes eu edito alguma coisa ou outra, mas hoje a gente já tem uma estrutura para fazer isso muito bem feito. Hoje, algo assim que a gente não abre mão ainda é a questão da captação. Então, essa questão da gravação em si, de você ir lá no cliente, ter o contato com ele, gravar, isso hoje é 100%, acho que uns 80%, né? Hoje é eu e o Léo quem faz esse serviço. Mas toda a estruturação, a parte comercial hoje é o Léo quem cuida, e a parte do audiovisual sou eu quem gerencio, né? Essa parte dentro da Overfly. Essa parte da equipe é interessante, cara, assim, a gente entendeu que sozinho a gente não consegue nada, cara. Consegue, assim, vai até um certo ponto. Sim, mas você precisa de pessoas para complementar o que você já faz para alavancar ainda mais. Né? Porque a equipe alinhada aqui, assim, não basta só você ter a equipe, né? Uma coisa que eu tava até conversando, foi até com o Gustavo aqui. O xará ali nos xará. Cortes. A gente tem que saber o propósito de cada pessoa que tá na equipe. E uma coisa que eu tava almoçando com ele uma vez, eu até falei assim, Gustavo, qual que é teu futuro em questão a parte profissional e o quanto que tu quer ganhar hoje na Overfly, esse ano. Eu queria saber disso, eu tenho que entender, eu tenho que saber qual que é o sonho dele. Ele, não se me engano, ele falou assim, eu quero ganhar 5 mil. E eu vou fazer de tudo junto com a equipe para poder cada um ali chegar no seu valor, seu salário, no seu propósito, entendeu? Então, não basta só pagar um salário, não. O cara tem que entender que ele tem um propósito aqui também. Ele tem um valor também no projeto, né? Exatamente. Essa questão, entrando um pouco já mais pro lado do empreendedorismo, é algo assim que gera muita insegurança hoje em quem tem o sonho de empreender ou quem está começando a empreender. Pô, cara, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou precificar o meu serviço? Como é que eu vou cobrar por algo, às vezes, que eu nem consigo fornecer ainda? Não tem uma fórmula, né? Você vai aprendendo nunca... A realidade não tem uma fórmula. Algo assim que eu posso falar assim, meio que algo que a gente passou pelo caminho das pedras, né? E que é algo hoje que a gente pode, talvez, ensinar. Um conselho maior que eu posso dar é, cara, no começo...
não precisa precificar o seu serviço. Vá lá, faça o seu serviço, principalmente se, por exemplo, você for do audiovisual hoje. Forneça o seu serviço para uma pessoa que você conhece de graça mesmo. Vai lá e fala, cara, posso fazer um negócio aqui para ti? Ou se você for de qualquer outra área, cara, deixa eu fazer um negócio aqui para ti. Faça para você ter o que mostrar para um potencial cliente que vai aparecer lá na frente. Porque quando uma pessoa te procurar, eu preciso do serviço X. Beleza, você precisa desse serviço, eu tenho isso, isso e isso aqui que eu já fiz para te mostrar. Sim. E aí você consegue já, mais ou menos, criando uma média de mercado para você depois poder cobrar algo. Então, eu, particularmente, é uma questão muito de opinião, né? Eu tenho muito essa opinião, que você não precisa necessariamente cobrar barato porque você está começando. Muito mais vale você não cobrar, fazer o seu serviço, o seu trampo bem feito, adquirir conhecimento, adquirir experiência e evoluir para depois se cobrar realmente o que de fato você quer cobrar. Sim, sim, é porque se você não mostrar o que você sabe, como que as pessoas vão te procurar, né? Exatamente. Você tem que mostrar, é a questão de gerar valor. Você gera Isso. valor primeiro para valor é gerar interesse, fazer as pessoas gerar interesse no seu serviço. A no seu gente trampo, né? acabou vivendo isso na prática mesmo. Bem no começo, a gente pegou bastante serviço assim na permuta, cara, para poder ter portfólio. A gente não ganhou R$1, cara. Já fiz também, cara. Lembra também, lembra do nosso primeiro trampo pago? Foi o trampo pago É quando você- gourmeteria. Quando você consegue pegar um valor bacana, cara, né, velho? Dá a até uma. gente- Quanto que a gás, gente né? ganhou, Léo, nesse Não, primeiro eu trabalho lembro, aí? a gente fez um trabalho assim, a gente ficou todo feliz, cara. Né, Lucas? Caraca, mano. E era um amigo nosso, né? O Joalisson, né? O proprietário da gourmeteria. E aí ele pagou a gente, eu falei, ele não falou assim, faz um precinho pra mim, ele não falou isso, cara. Ele falou, qual que é o valor? A gente cobrou R$80, mano. Caraca. R$80 80 por um conto, vídeo. pô, mano, 80 conto você não faz nada. E aí, mas a gente tava empolgadão, foi 80 conto e tal. Deu um resultado. Foi Sim, pequeno, mas na deu época a gente resultado. falou, pô, ganhamos alguma coisinha aqui já. Aí tu lembra, a primeira vez assim que a gente ficou assim, caraca, velho, acho que a gente tá nesse caminho certo aí. Foi uma época que apareceu o serviço do Bacará, né? Bacará. A gente foi fazer um ensaio fotográfico e fez um videozinho lá. A gente cobrou nessa época R$350. R$350, 350. Tô rico. Mas ó, isso é fantástico, cara, assim. A gente gravou bastante story quando a gente tava fazendo trabalho lá. Verdade. Pegou, gravou com o Bruno, que é o chefe de lá, participou, até um abraço pro Bruno aí. E aí, quando a gente começou a divulgar na nossa rede social, na Overfly no caso, começou a vir gente, cara. Cara, que da hora e tal, tipo assim, parece que foi um meio ali pra poder chamar outras pessoas e conhecer a gente melhor, Legal. entendeu? Através dos stories ali, foi um negócio assim, extraordinário Não, mesmo. bacana, bacana. Hoje, o pessoal que tá aqui é tudo da equipe? Todos da equipe. Todos. Da equipe, Queria todos. só pontuar que tá dando pra aparecer a equipe em plateia ali atrás. Tá aparecendo também? Tem que É, mostrar, show, né? é. Tá aparecendo a galera. Olha aí. Pessoal aí Tamo acompanhando. Show de bola. Legal, cara, Minha muito mulher tá aqui massa. também, né, amor? Tá ali escondidinha no cantinho ali. Se tiver alguma coisa que estiver mentindo aqui, pode falar, né? Pode cortar. Aqui tem sinceridade. certeza, Zoeira. ela- Gosta de E ela contar. faz parte da equipe também. E é uma pessoa que apoia 100% a ideia, o projeto, cara. Graças a Deus. Legal. O negócio da equipe, né, cara, que a gente comentou, né? É aquela questão de sociedade. Tem pessoas que acham que para você fazer uma sociedade, você tem que encontrar alguém que tenha a mesma visão que você, ou que faça a mesma coisa que você. Mas não é. Você tem que contratar alguém, arrumar alguém que complemente o que você já faz. Se você é bom em Justamente. filmar, arruma alguém que é bom em editar. Exatamente. O que nem Então complementa. o nosso CEO, né, o Janderson, né? Ele sempre fala que a questão da vibe, né, cara? Você tem que ter uma vibe ali boa, pô. Você sabe que o cara ali é bom. O cara não pode ser o melhor, mas ele tá ali contigo, pô. Você pode contar com ele. Exatamente. Ele entende o projeto, ele entende o processo todo ali, entendeu? Não, bacana. A gente costuma falar que essa questão da sociedade ela é meio que um casamento, né? Você tem que conhecer a pessoa, conversar, namorar ela para depois de fato Isso. você se entrelaçar. E hoje assim, 100%, se você falar justamente isso que você falou, uma sociedade ela não precisa necessariamente as pessoas serem iguais, mas elas se complementam. Hoje aí, a estrutura da Overfly é isso que acontece. Eu não sou igual ao Léo, a gente é totalmente diferente. A gente tem, claro, várias ideias que batem, que é justamente por isso que a gente reuniu nossas ideias para hoje a gente fazer o que a gente faz. Mas a gente tem muita coisa que é diferente, questão de gosto, de costume, enfim, são NX situações que acabam que se complementam e formam toda a estrutura hoje que a gente tem como empresa. Não, cara, que show.
Show. É isso. Quanto tempo tem de... Eu tô meio perdido aqui no horário. 38 minutos. Rapaz, tá presentinho. A gente vai conversando, parece que é tanto assunto, parece que já deu uma hora já. Não. Mas Tem. Deixa eu tomar uma água. Então, essa questão da empresa é algo assim realmente que tem que ser, né? Tudo muito bem alinhado, muito bem conversado. Você tem que conversar, tem conflito, né? Como qualquer lugar, você passa por certas dificuldades. Mas hoje a gente tem um time, né, muito bem estruturado, que a gente sabe lidar, né, com as dificuldades. Vocês, em algum momento, assim, vocês falaram... Porque provavelmente lá no início, quando você tá batendo ali para tentar conquistar o espaço, Sim. geralmente vem aquelas dificuldades. Será que vai dar certo? Será que vai dar? Você fica com aquele receio de continuar. Vocês já pensaram assim, pô, será que é isso mesmo que vai engatar pra gente? Será que é isso que vai dar certo? Teve uma época que a gente... De querer parar? Mexer com outra coisa? Não é que desanimou, né? A gente tinha muito amarrado essa questão de que vai dar certo, cara. Né? Pelo fato de a gente ter abrido mão de muita coisa, de amizade. Querendo ou não, você quando vai empreender, você abre mão de certas coisas, né? É porque você vê lá na frente. Você vê assim, você tem um propósito naquilo. Não, é isso que eu quero. Mas você fica... Cara, mas será que eu vou deslanchar mesmo? O que eu tenho que melhorar? Será que é isso mesmo? Será que eu tenho que abandonar algo que eu já estou fazendo aqui para focar numa área mais nichada? Né? O que acontecia na época? Quando a gente viu que ainda não estava dando aquele... Não se pagando, né? Porque todo o dinheiro que entrava a gente investia na empresa. Acabou que a gente fazia algo ali, um bico ali, outra coisa ali. Mas desanimar, desanima. Faz parte do processo. Mas desistir, a gente nunca teve essa vibe mesmo assim. A gente sempre pegava meio que, cara, tá foda, mas bora. A gente sempre pensava pelo motivo fundamental que a gente começou, na realidade, né? O nosso propósito essencial que a gente tinha no começo. Claro que, né, o Léo falou, o desânimo ele vem, ele acontece, mas é questão de você sempre ter a mentalidade. A gente sempre teve a mentalidade que lá na frente ia dar certo. Visto como um todo que no nosso primeiro ano de funcionamento como empresa, a gente realmente ali estava no limite da emoção. A gente, todo o dinheiro que a gente pegava, investia aqui alguma coisinha aqui, comprava algum equipamento ali, e às vezes não conseguia nem pagar as contas direito. Essa era a nossa bem realidade no começo. O que salvou foi o auxílio emergencial. Cara, obrigado, auxílio. Segura as pontas, né? Querendo ou não, mas foi verdade isso aí. Querendo ou não, o auxílio ali salvou um pouquinho. Não sei se nem eu falar isso, mas isso é verdade. A gente não tinha um salário ali legal. Exato. No começo a gente... É porque tudo é um processo, né? Tudo é um passo a passo. Sim. Então no começo, quem que era o Overfly no mercado? O Overfly no mercado não é ninguém. Ninguém tinha ouvido falar no nosso serviço. A gente não tinha um network. Network hoje ele é muito essencial, né? Então, se você quer chegar em algum canto, em algum patamar, comece construindo isso aí, network. Network ele é essencial para tudo. Então foi justamente nisso, nesse processo, a gente adquirindo network, conhecendo pessoas, e foi assim que a Overfly começou a deslanchar, né? Uma pessoa que indicava aqui, uma amiga ali que conhecia o nosso serviço indicava para outra pessoa, e de pouco em pouco a gente foi começando a realmente escalar, né? Foi realmente degrau por degrau. O CEO que vocês falou da empresa, ele é interno da empresa ou é alguém de fora que auxilia vocês? Não, hoje ele é uma pessoa 100% presencial. Ah, tá. No caso, como que é o nome do rapaz aqui do CEO? Do escritório que a gente está aqui hoje? Sim, é o Felipe Frois, Play Sonora. Felipe Frois. Ele é um parceirão assim que... Cara, ele ajudou muita gente, assim, a divulgação. Ele é o nosso mentor, na realidade, né? Isso, mentor, porque tinha que fugir da palavra. Exatamente. Né? A gente tá hoje gravando no escritório deles aqui, a gente quer agradecer a disponibilidade aqui pra gente. Show. Né, tá gravando esse material. E é o que você falou, cara, mentor. Isso, cara, é bom, né, você ter alguém de fora. A gente mesmo, eu não sei se isso é de todo mundo, né, mas a gente normalmente consegue ter uma visão meio que aqui, né, uma caixa aqui dentro do nosso negócio, uma visão nossa. Mas às vezes tem alguém de fora que pensa, pô, esses caras estão ainda tão pequenos, tão assim, e eu vejo os caras deslanchando nesse nível, fazendo isso, e às vezes a gente não tem essa visão ampla, né, igual às vezes alguém de fora, né, um mentor, alguém. Exatamente. E eu não lembro na época, se foi com o Léo, se foi com você, que me falou do Felipe
Do Felipe Felipe, eu sou ruim pra gravar nome, tá, gente? Agradecendo que eu sou meio ruim pra gravar nome. Fazedores, você tá falando? Não, que ele começou a Acho que foi eu que comentei dar com você. esse- O Frois, ele na realidade foi uma peça fundamental, né, pra gente. Ele realmente até hoje a gente leva ele como mentor da vida, em relação legal. não só ao negócio, mas em relação no como um todo, né? Ele foi realmente a pessoa com quem começou a nortear o Overfly. Falou, ó, você deve fazer isso, vocês têm que fazer isso, tem que investir nisso e tem que manter contato com isso. Então, Sim, legal. essa questão do mentor, você leva até pra história dos filmes lá, né? Você pega o Karate Kid lá, que tem o mestre Miyagi, né? Que ensina o Daniel San. Então, realmente, o Frois, ele foi o nosso mestre Miyagi, né? Que deu todo o norte e a direção, né? Da gente, ó, vocês vão começar isso. E também, claro, começou a inserir a gente no mercado, porque ele já tinha um network, ele já tinha uma roda de amigos, de pessoas próximas a eles que pertencia ao meio empresarial, né? A gente começou a produzir alguns materiais para ele, com base nisso ele foi indicando, ó, essa galera aqui que faz o material. Como ele trabalha com evento, nessa época a gente começou a pegar muito evento por conta disso, porque ele chegava para fechar o evento com a pessoa e falava, ó, tá vendo esse material aqui da minha empresa? Quem fez foi essa empresa aqui, foi o Overfly. Parada do network. né? Exatamente. Contato, né? Eu Isso é importante. participei de um evento, o Lucas ainda não estava aqui em Porto Velho, os fazedores, o Felipe Frois, que ele é o criador do projeto, né? FDFF, que é um projeto de marketing digital, empreendedorismo, e, cara, o dia que eu participei, eu não conhecia muito bem ele. Quem conheceu muito bem ele, assim, de virar amigo, e depois eu virei amigo, foi o Lucas primeiro. Mas quando eu participei desse evento, ele não eu acho que ele não lembra muito bem, mas eu não tinha dinheiro para poder pagar o ticket do curso, né? Presencial. E aí ele pegou e eu falei, cara, eu não tenho uma grana, mas posso parcelar. E ele falou, não, mano, vem, participa aí. E depois que eu participei, abriu bastante assim a cabeça em questão ao marketing digital, a questão, tipo, será que eu tô no lugar certo? Será que isso que eu tô fazendo tá fazendo sentido? Sim. E é isso, cara. Que nem o Lucas falou, a questão do mentor é importante pra caramba. Hoje eu tenho duas pessoas que são meus mentores, né? Tenho ele e tenho o Janderson também, que é o CEO da empresa, que eu até conversei. Falei, cara, eu preciso que tu me oriente, assim, algumas coisas, porque é importante, cara. Você ter uma conversa ali, né? Pra você ver se você tá ali fazendo a coisa certa e tal. Orientação, né? Sim, é a questão que eu falei, né? De você ter uma visão de pessoas de fora, né? Esse dia eu tava vendo um stories do Thiago Oliveira. Ele tá num outro nível. Né? Cara, O cara é fera demais. Esse dia eu vi ele com o Primo Rico fazendo. Almoçando, era café da manhã, cara. Trocando uma ideia. Eu falei, caraca, velho. Mesmo você estando no nível alto, sempre tem algo a mais que você pode alcançar, né? Exatamente. Eu admiro pra caramba, porque assim, a gente na época, né, Lucas, da igreja, assim, tu também lembra da época do casamento, ele fazia um puta de uns filmes assim, fera demais, cara. Tu falava, caraca, mano, o cara tá em outro nível, pô. E ele é muita referência, assim, muita gente boa, assim, né? Com a galera, tudo, apoia. Muito fácil ter contato com ele, né? Ele é um contato parceiro. Eu tive poucos contatos com ele, mas os poucos que eu tive, você vê que a pessoa ela Sim. é aberta a querer ajudar. A gente participou de uma Mas- gravação de um clipe que ele fez em Cacoal. O pessoal não lembra o nome da igreja, cara, mas foi um clipe com o Márcio Márcio Coach. Coach. Márcio sim. Foi o primeiro que ele fez em Cacoal. Legal. Um nível bacana, Altíssimo, cara, né? surreal, assim, pra nossa região, e ainda mais na área gospel, que a gente não vê muito material do nível grande, Sim. assim, né? E a gente fez umas fotinhas lá, uns videozinhos de bastidor, mas a gente vê que o contato com a pessoa, às vezes a gente vê a pessoa nas redes sociais, não tem um contato e julga a pessoa, né? Que a pessoa, é metida, é isso, é aquilo. Mas quando você conhece, realmente você vê o caráter da pessoa. Né? Exatamente, pô. Essa questão da produção em si, né, é muito louco isso. Por exemplo, que nem eu falei aqui no começo da abertura, que a gente leva você como uma referência do audiovisual. Que nem você falou, hoje eu não tenho os melhores equipamentos, mas você é o maior exemplo disso, que tu consegue extrair o máximo com o que você tem. Sim, então, verdade. se a gente leva já pro rumo da produção em si, não é o equipamento que define, mas é quem realmente está utilizando o equipamento, sim, né? sim. Hoje E a gente vê algumas pessoas, já tive contato com algumas pessoas, que eu falo, caraca, velho, que equipamento é esse? Que nível é esse? Mas o cara não extrai o melhor. Não sei explicar.
É coisa realmente que a pessoa tem que saber utilizar, não tem pra onde correr. É toda uma logística envolvida nisso, né? Tem a parte da pré-produção, tanto a parte da pós-produção, mas de forma geral o que a gente pode falar é isso, né? Pra galera, né? Se tiver alguém, eu tenho certeza que uma galera do audiovisual, quando a gente publicar isso aqui, vai acompanhar. Então, cara, hoje o equipamento que você tem não te define. Você tem que realmente saber utilizar e extrair o máximo dele. Pronto, acabou. Se hoje você tem uma câmera inferior, faça o bom uso dela, cara. Extrai o máximo. A gente começou com uma T5i, que hoje você pegar, a gente utilizou T5i aqui até ano passado, praticamente. Ano passado. Até 2021 a gente utilizava T5i. Então, cara, a gente aprendeu a extrair o máximo do equipamento que a gente tinha naquele momento. Sério que a gente tinha a nossa limitação, ele só grava isso aqui, faz 24 FPS, não faz 60 FPS Full HD, enfim, a gente aprendeu a trabalhar com a limitação que a gente tinha. Hoje tem um trampo que vocês curtem mais fazer? Sim, ó. Cara, tipo assim, Você fala, caraca, isso eu gosto. eu acho que o trabalho que... Hoje a Overfly, a gente até esqueceu de falar isso, a Overfly é duas empresas, né? É a Overfly Assessoria e a Overfly Lançamento, né? Que é o lançamento digital. Bacana. Eu acho que um trabalho que a gente curte muito fazer é mais na parte do lançamento também, porque ali a gente consegue ter a criatividade 100% num projeto. Tipo, se a gente quer fazer um material, a gente consegue ali, tipo, trabalhar de uma forma que com outro cliente se torna até difícil, mas a gente consegue também na assessoria. Mas um lançamento eu acho que é mais 100% ali. É porque o lançamento ele envolve o projeto como um todo, né? Desde a parte da criação. Então a gente tem muita liberdade criativa. Por isso que hoje por exemplo, assim, uma área, um caminho que a gente tende a seguir hoje com total força, né? Hoje se você perguntar assim, se a Overfly quiser seguir só numa direção, hoje a gente quer viver 100% da direção digital, né? O foco é lançamento. Hoje a gente trabalha, né, mantém muitos trabalhos comerciais. Tem algumas coisas assim que a gente gosta bastante, principalmente a área de evento, né? A área de evento é uma coisa assim que a gente gosta pra caramba. Curte pra caramba. Não, mas se coloca um drone na mão do Lucas, parece criança. Quando pega o drone na mão, parece criança. Acho que era igual eu, né, a respeito de drone, né? Eu sempre, desde de criança, cara, sempre fui apaixonado por aeromodelismo, por avião. Mas quando eu vim aqui pra Porto Velho, que a gente morava ali no Aeroclube ali, eu ficava doido. Quase todo final de semana que eu podia, eu tava lá no Aeroclube, lá vendo os caras voar, pular de paraquedas. Depois que eu comprei meu primeiro drone também, eu ficava doido. Comprar meu primeiro drone. Ficava doido, brincar e tal, mas chega uma época que você perde a graça. Exatamente. Isso é interessante, né, cara? Quando você faz um trabalho, por exemplo, você mescla aí as imagens de drone com as imagens da câmera também, e tu vê o resultado do material, como é que fica. Depois, cara, e o cliente ainda elogia, tu fala, caraca. Cara, eu tava vendo ontem um Instagram de um cara, eu até salvei algum. Eu vou ver se eu acho, vou mostrar pra vocês. Eu não sei se é drone, se é edição, o que é. Umas imagens de drone que o cara faz que você olha e você fala que é 3D, mano. Não nível dá aquele cinemático, aspecto né? Bem cinemático. Que Cara, foda, muito cara. louco, muito louco. Eu vou ver se eu acho e mostrar pra vocês. Mas você tá doido, cara. Tem trabalho assim que você fala assim, cara, que puta Um de nível- trabalho foda, velho. Surreal, cara. Isso é uma coisa que a gente tem que levar sempre, né? A questão da referência. Você falou, pô, olhou o trabalho do cara e você literalmente pirou ali no Sim. trabalho. Pô, levou aquilo já como uma referência pra ti. Então isso é algo que a gente tem que ter em qualquer área, independentemente, seja audiovisual, seja qualquer outra área, você sempre tem uma pessoa em quem se espelhar. Falar, Sim. pô, esse cara faz um trabalho bem feito. Eu quero pelo menos chegar próximo a algo disso. Então, isso é algo hoje que move muita gente em todos os setores, né? Hoje o Overfly não trabalha só com audiovisual, mas é algo sempre que norteia, a gente sempre busca referências. Né? E as Exatamente. referências de vocês hoje? Quem vocês poderiam dizer? Você fala Que em são? questão audiovisual? De audiovisual, quem é que vocês veem assim hoje, nível de Brasil? Nível Brasil? O trabalho desses caras são Cara, a gente top. tem muitas pessoas que a gente conhece, né? Eu posso citar, assim, nível, assim, pessoal, né? Que eu mantenho um contato mais. Tem o Isaac Moreira, Rick Miura. foda. Mas se a gente fala, assim, de macro, né? Algo maior é o Guilherme Coelho, né? Guilherme Coelho. Da Top, o Rabbit trabalho dos Filmes. caras. O cara que eu tenho gostado bastante do trabalho dele é o Dudu, pô. Dudu, Ele acompanha o Dudu. Thiago Finch, eu acho Thiago legal Finch. a pegada dele, Massa. assim. É um cara que sempre tá em viagem, e sempre faz um material foda demais. É claro que o cara tem uns equipamentos também fera, né, cara? Sim. Nossa, eu Contribui pago o pau demais. nas produções que os caras fazem. Estratégia muito massa do Thiago Finch, né, velho? É aquele nível de Os lançamentos lifestyle, que ele faz, né? Tá doido. O Ele faz lifestyle algo total. cinemático, né? É isso que realmente chama atenção. Mas é realmente essa galera. Tem a galera, por exemplo, o Phil Rocha. O Phil Rocha eu peguei Phil muito Rocha. insight da Eu área acho de que é áudio. massa.
questão de sonorização de vídeo, efeitos, então eu pego muita coisa com ele. Questão de gambiarra mesmo, de iluminação, pego muita coisa com o Johnny Su. Falou gambiarra no audiovisual, você lembra na hora. Assim, a gente nunca pode esquecer também o Casal Rec. Casal Rec tá foi começando fundamental. Beleza, beleza. A gente que filmava também no celular, Gustavo, a gente tinha muita referência do Casal Rec, ele também tinha um curso. Pô, muito né? massa, velho, o conteúdo deles também. Eu acho fera, cara. Massa. Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês, algo mais pessoal. Mas pessoal, assim, pessoal de empresa. Sim. Vocês têm metas pro futuro, mais pra frente? O que vocês pensam em relação de empresa? Vocês têm visão em focar em outros projetos? O que vocês têm em mente, assim, em relação aos projetos da empresa, assim? O que vocês querem alcançar? Essa produção nível nacional. Essa questão de metas é até algo engraçado. Hoje, depois eu vou te mostrar ali na nossa sala. Quando eu tava, antes de vir pra cá, tinha um quadro que tava lá na minha casa que a gente fez, você e o David no começo do ano de metas. Aí eu bati o olho assim hoje antes de vir pra cá e eu vi que algumas coisas que estavam lá, que a gente fez como meta anual, a gente já concluiu. Caraca. Então eu falei assim, cara, tipo, Legal. a gente tá realmente na direção assim, decolando. Então isso é algo muito forte que a gente tem como empresa como um todo, né? A questão das nossas metas. Isso é tudo muito bem definido. No começo do ano a gente sempre faz, né, ali, escreve ali a nota no bloquinho, ó, esse ano a gente tem que fazer isso, tem que fazer isso e tem que fazer isso. Questão de faturamento, questão de aumentar a equipe, comprar equipamento, seja qual for, a gente tem realmente essa direção, né, de ter metas futuras. E é engraçado, cara, porque isso fica muito evidente, porque não é só por falar. Eu cortando um cabelo hoje, pra poder vir aqui no naipe aqui no podcast, eu encontrei um amigo e ele falou, cara, deixa eu falar um negócio pra você. Ele falou desse jeito: vocês estão crescendo muito, cara. Eu só tô ouvindo falar de vocês, da Overfly. E isso é muito da hora, porque às vezes você esquece do que as pessoas estão olhando. Querendo ou não, a Overfly é um livro, né? E as pessoas estão lendo. Verdade. No Instagram, na rede E social. tudo se conecta na relação do marketing digital. Exatamente. Você mostrar o seu serviço, mostrar o que você sabe fazer de melhor, né? Então isso é muito importante. Algo que a gente faz que é muito forte hoje, e chama realmente muito clientes, talvez seja até um insight para você que está assistindo esse podcast. A gente sempre está publicando o que a gente está fazendo, sempre está mostrando nossos bastidores. Então todo dia, a gente vai filmar ali tal canto, a gente está fazendo tal canto, a gente está aqui, ó, o celular o tempo todo conectado, está gravando, está mostrando um pouco do bastidor. Então isso acaba que chama bastante cliente, porque o cliente está vendo o que a gente está fazendo na prática. Ele se sente interessado, né? Ele fica curioso. Exatamente. Instiga um pouco da curiosidade, ele acaba entrando em contato. Querendo ou não, a gente está em Porto Velho, Rondônia. É uma cidade que, querendo ou não, você publica alguma coisa, a pessoa indica a outra. A indicação ainda é muito forte. Né? É claro que existe o tráfego pago, existem outros meios também, mas a indicação ainda ela é forte ainda, e sempre vai ser, na minha opinião, né? Não, legal. Já pra gente ir pro final, se for para vocês deixassem um recado pra galera, pra quem tem o sonho, a gente sabe que tem muito menino novo aí, muita menina nova que gosta dessa área, pretende encaminhar no audiovisual, mas tem aqueles medos que a gente falou no começo aqui. O que vocês falariam para essas pessoas que hoje querem entrar no mercado, não só no audiovisual, quer empreender de alguma forma? O que vocês poderiam deixar de recado para essa pessoa que tem essa vontade? Primeiro o Lucas aí. Cara, primeiro conselho que eu posso te dar na realidade, não necessariamente uma pessoa jovem, mas você, por exemplo, que estava na mesma situação que eu na época. Eu fazia faculdade, estava muito bem encaminhado, tinha uma visão clara do que eu queria para o meu futuro, mas simplesmente chegou uma época que eu me questionei. Falei, cara, será que isso é para mim mesmo? Será que eu não posso fazer algo além? Posso fazer outra coisa? E a gente tem muito aquela linha tênue, né? Que muitas pessoas elas não têm o privilégio de trabalhar com aquilo que gostam, com aquilo que realmente te faz feliz. E isso é algo que hoje a gente pode falar, né? Que a gente tem o privilégio de trabalhar com aquilo que a gente gosta. E o maior conselho que eu posso dar cara, não... Em primeiro lugar, que é uma frase assim meio que clichê, mas é algo realmente que se você executar, faz. Não desistir. Não desista. Dificuldade, ela sempre vai vir, vai acontecer NX situações ali para tentar fazer com que você, cara, isso não é para mim não, eu não tenho dinheiro para começar isso aí não. Mas o empreendedorismo é isso. Se você pega hoje a nível Brasil, empreender no Brasil realmente é o que as pessoas falam, não é fácil.
Não é fácil, mas tudo tem um desafio. E o desafio é você vencer dia após dia. Então, cara, primeiro ponto, comece. Pega ali aquela tua ideia que você tinha ali, tá engavetada, que às vezes você anotou. Porque as pessoas têm muito isso, né? No começo do ano lá eu vou fazer uma lista de coisas que eu quero fazer esse ano. Acaba que chega o final do ano, não fez 50% delas. Sim. É justamente por isso, porque pelo ato de que você não está fazendo, você não está executando. Então, o primeiro passo, comece a fazer. Depois você pensa em como você vai melhorar, em como você vai procurar meios ali para cada vez mais você deixar algo mais profissional, entendeu? Então, em primeiro lugar, você comece, não desista. Algo assim mais que eu posso complementar Vai falar tudo, vai ficar sem palavras. Lucas, Brincadeira. Pode continuar. Pode complementar, pode complementar. Não, pode continuar, eu tô só zoando. Isso aí é a pura verdade, cara. Ainda tem mais? Não, pode falar, é realmente isso. Você, o primeiro passo é não desistir, depois você tem que fazer, você não tem que criar um método ali e se executar esse método. Não tem muito segredo, entendeu? E terceiro passo fundamental é network. Cara, muito bom. Chave fundamental, network. Network leva você num nível que você não imagina. Procure ter contato com pessoas que você quer trabalhar. Saia de fora da caixa. Exatamente. Sai de fora da sua zona de conforto. Eu tenho vergonha. Cara, não tem que ter isso. Se você quer empreender, o primeiro passo que você tem que ter é não ter vergonha. Cara, eu acho que fazer, começar mesmo. Ter ação ali naquilo que você quer, não ter vergonha, não ligar pro julgamento. E estudar, cara. Estudar o mercado, estudar aquilo que tu tá fazendo, conhecer pessoas que já estão nesse mercado já, para poder entender melhor o que ela passou ali e não desistir. Isso é uma coisa que a gente viveu na prática mesmo. Não desistir, começar com aquilo que a gente tem, né? É uma frase que eu vi do Thiago uma vez, né? Que é aquele do canal Boom, ele falou uma coisa que é interessante. Ele falou assim, cara, se tem uma piscina ali e você não tem a sua roupa, pula com a roupa que tem, cara. Exatamente. Não esquenta com, não tenho isso, não tenho aquilo. Começa, cara. Inclusive, a gente tem até um projetinho futuro aí que tá chegando próximo já de acontecer, né? Lembra? A gente tem até o nome do projeto já escrito há tempo já, que é Quase Tudo com Quase Nada. Pô, massa, gostei. É justamente isso. Sabe porque a gente quer passar um pouco do conhecimento, daquilo que a gente já passou, que a gente aprendeu, realmente o caminho das pedras, né? Porque quando você tá começando a empreender, você não sabe 100% de tudo. Ninguém, na realidade, sabe de tudo 100%. Então, você sempre tá em constante evolução. Aperfeiçoando e melhorando cada dia mais. É isso, cara. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Quero agradecer todo mundo que tá aqui, o pessoal aqui apoiando. E agradecer o meu xará aqui, dos cortes. Queria mostrar a galera aqui, mostrar todo mundo. Mas a câmera tá acabando a bateria. Cara, eu achei que não ia rolar tanto assunto. E tem mais assunto que eu queria conversar, mas eu acho que já deu. Bastidores, né? Tem que ter bastidores. Exatamente. Tem que ter, né? Então quero agradecer a todo mundo que acompanhou mais esse podcast. Agradecer mais uma vez o Felipe, que disponibilizou o espaço aqui pra gente. Os meninos também estão com o escritório anexo aqui, né? Junto, é uma ala comercial aqui. Agradecer a disponibilidade, agradecer você que acompanha a gente aqui no Abordo Cast. E fique ligado que a gente tem muita novidade, tem muitos convidados legais aqui para estar participando com a gente. E é só o começo. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Valeu. Fechou?